dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 16 de junho, dia da Unidade Nacional, e também é o dia em que você, telespectador, deve estar com seu coração aberto para receber a palavra de Deus nesta manhã, quando o reverendo Joaquim estará falando sobre modismos que ameaçam a igreja brasileira. Há muitos modismos que estão pregando, que estão se propagando por aí. Mas também eu devo informar aos nossos telespectadores que amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos viajando com uma comitiva, com a nossa 11ª excursão rumo à terra de Israel. Nós estaremos indo pela cidade de Wittenberg, na Alemanha, para a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Amanhã nós estaremos saindo daqui de Campina Grande, vários irmãos nos acompanham daqui da cidade, tem irmãos também, tem uma irmã da cidade de Alagoas, que vai estar, do estado de Alagoas, que vai estar conosco. E enfim, nós estaremos indo amanhã, visitaremos a cidade de Wittenberg, na Alemanha, celebraremos os 500 anos da Reforma Protestante. Na cidade de Genebra, na Suíça, também estaremos visitando. Nós vamos estar começando pela Alemanha, Suíça, e de lá estaremos rumando à Terra Santa. Nossa excursão, de norte a sul, de leste a oeste, estaremos visitando a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Nosso roteiro vai estar visitando a cidade de Jericó, Cafarnaum, Nazaré, travessia do Mar da Galileia. Conheceremos também, mais uma vez estaremos escalando num teleférico, estaremos subindo no teleférico a Massada, que é um local histórico, e também no Monte Hermon. Pela primeira vez nós vamos estar também subindo no teleférico no Monte Hermon, que fica no norte de Israel, fronteira com o Líbano. Então nós estaremos a partir de amanhã, mas nós gravamos todos os nossos programas, deixamos tudo gravadinho, não se preocupe, você vai ter cada dia de manhãzinha aqui o programa normal, né? E eu espero que no dia 1º de julho, quando estaremos regressando, nós vamos trazer muitas novidades, vamos registrar toda a nossa viagem, porque nós sempre registramos as nossas excursões para depois exibirmos aqui no programa qual foi ou como foi, né, a nossa excursão. Então não perca, e nesta manhã eu vou orar para que Deus se digne de abençoar a você que vai continuar conosco enquanto nós estaremos viajando. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração para continuarmos transmitindo a Tua palavra. Pedimos-te a Tua bênção sobre nós que estaremos amanhã viajando nessa 11ª excursão à terra de Israel. Leva-nos debaixo da Tua proteção, guarda-nos durante todo este percurso, quando estaremos levando mais esta caravana através do nosso programa Opção para a Vida. Que Tu se dignes de abençoar a todos que vão nos acompanhando e os nossos familiares que ficam. É o que te rogamos mais uma vez, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com este tema que você vai apreciar. Modismos que estão realmente trazendo bastante transtorno, dificuldades e ameaçando a igreja brasileira. Do movimento neopentecostal, vou explicar depois para os irmãos o que seria o neopentecostalismo, mas a Rebeca Brown, eu tenho certeza que alguns irmãos já leram alguns livros de Rebeca Brown. Por exemplo, bem famoso, Ele Veio Libertar os Cativos. Esse livro é um livro perigosíssimo. Pastor, por quê? Mas não é um livro evangélico? Parece mais um livro satanista do que evangélico. Já começa ela dizendo que você tem que estar preparado para ler o livro. Ele veio libertar os cativos. E você não pode parar a leitura do livro. Eu sei, eu tenho um caso para contar com vocês, um rapaz, tocava numa banda, numa igreja que eu conheço, um amigo meu, achando o nome dele, esse rapaz, e começou a ler um livro de Rebeca Brown, e ele começou a ver demônio em tudo quanto é lugar. Ele estava na sala, e ele mora no 2º andar de um prédio lá em São Paulo, em Osasco. Ele estava na sala e ele começou a ver demônios. E os demônios vinham para pegá-lo. Sabe o que ele fez? Saiu correndo, abriu a
varanda lá da sala, pulou, quebrou as 2 pernas. Você já pensou se fosse do 9º, do 10º andar? Então esses livros, muito cuidado, porque na área da chamada batalha espiritual, tem muito sensacionalismo. Tem muito sensacionalismo. Muitos livros que você tem que tomar cuidado, porque em vez desses livros glorificarem a Deus, eles exaltam mais o diabo. Coloca medo no crente. O crente fica em pânico. E o crente tem que ter medo do diabo. Eu pergunto, meus irmãos, o crente tem que ter medo do diabo? Não. Sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e você fugirá dele. É assim, não? Qual é a rua principal aqui da cidade? Qual é? Fernando Lima. Fernandes Lima. Essa é a rua principal. Está vendo você ali naquela rua? O diabo está vindo do outro lado. Quem é que tem que mudar a direção? É o diabo. Porque ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher que tem compromisso com Deus não tem o diabo, não tem que temer o demônio, não tem olho gordo, não tem macumba, não, pode levar o teu nome na boca do sapo, enterrar no cemitério, pode jogar praga, pode jogar macumba lá na tua casa. Há pouco tempo foi chamado, o irmão me ligou lá na minha casa, preocupadíssimo, que colocaram um despacho na porta dela. Ela disse assim: pastor, tem uma galinha preta aqui, e tem farofa, e tem mais, tem uma garrafa de cachaça, acenderam uma vela aqui, pastor. O que eu vou fazer? Eu disse: irmã, põe a galinha na panela, joga a cachaça fora. Eu disse, explicando para ela, aí eu disse: pastor, misericórdia. Eu disse: minha irmã, põe isso tudo na lata do lixo, porque não tem que temer as obras do diabo, meu irmão. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, destruir as obras do diabo. Então a Rebeca Brown, além de mentirosa, porque já foi constatado que a maioria dos relatos dela no livro, ele veio libertar os cativos, é mentira. Outra coisa, a Elaine, que ela disse que foi liberta, voltou para o satanismo. Algumas coisas é verdade, mas pelo menos 70% do que ela conta no livro não é verdade. Então os crentes ficam impressionados com esses livros. Meu amado, não perca tempo lendo esse tipo de literatura. Você quer saber da atuação do diabo? Leia na Bíblia. A Bíblia relata isso. Aliás, a Bíblia é a nossa orientação. Tem igrejas por aí que elas estão sendo dirigidas não pela Bíblia, mas por aquilo que o demônio diz. Demônio, quem é que faz o crente, papai? Aí o demônio diz: sou eu. Demônio, quem é que faz o crente assistir televisão? O demônio diz: sou eu. Não sei mais o que, aí vai, né? O interrogatório, aí o pastor diz assim: está vendo, irmãos? Porque aqui na nossa igreja nós não fazemos essas coisas. Vocês ouviram o demônio dizer. Quer dizer, a igreja está sendo doutrinada não pela palavra de Deus, mas por aquilo que os demônios dizem. Infelizmente, essa é uma realidade. Muito bem, nós vamos mais à frente, porque hoje a gente vai ter que trabalhar bem essas questões. O Evangelho de Jesus é simples, mas muitos pregadores estão ensinando um outro Evangelho que tem trazido divisão no corpo de Cristo. Algumas pessoas, você vai até ouvir falar: o pastor Joaquim está causando divisão na igreja, ele está falando contra os ungidos de Deus. Aliás, pastor, cuidado, ai de quem se levantar contra o ungido de Deus. Pastor, o senhor nunca leu na Bíblia: não toqueis nos meus ungidos? Até isso, meus irmãos, nós temos que saber o que é tocar no ungido de Deus. Algum tempo atrás, eu tinha um carro. Logo que eu comecei a pesquisar essa teologia da prosperidade, eu andava num Passat 75. E eu fui ensinar numa igreja, ministrar numa igreja batista, e falava então sobre Kenneth Reagan, Benny Hinn, Maurício Milhones e outros pregadores da chamada teologia da prosperidade. Saindo da igreja, estava saindo lá do estacionamento, minha irmã veio e disse assim: pastor, eu não pude assistir a sua aula, mas eu fiquei sabendo que o senhor tocou nos
somos ungidos de Deus. O senhor não tem medo não, pastor? Aliás, pastor, o senhor pregou contra a prosperidade? Eu já entendi o porquê o senhor prega contra. O senhor está andando nesse carro. Se o senhor pregar a favor, pastor, o senhor vai ver que Deus vai te dar um carro novo. Eu disse para ela, minha irmã, eu vou andar de carro velho, mas não vou pregar uma heresia, nunca. Eu prefiro andar de carro velho e ter um compromisso com a palavra de Deus e ensinar aquilo que a palavra de Deus diz, do que ficar ensinando baboseira que agrada o povo. Infelizmente, é o que eles têm feito. É o que esses pregadores têm feito. E aí, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Lá em Santos, em São Paulo, eu fui convidado para falar numa igreja, e ali eu ia falar sobre a maçonaria, uma igreja metodista. Quando então, no dia da palestra, chegou o bispo da região. A metodista tem lá um bispo, é dividido por região. O bispo da região, professor da Universidade Metodista lá de São Bernardo do Campo, ele veio e disse assim: ninguém vai falar contra a maçonaria na minha igreja. Aí o irmão se levantou e disse assim: bispo, falou o nome dele, essa igreja não é sua, é do Senhor Jesus Cristo. Aí a igreja toda vibrou, metodista, glória a Deus. Aí eu continuei a minha palestra e disse assim: vocês vão ver o que vai acontecer. Ele expulsou um monte de gente lá da igreja. Esses irmãos formaram uma outra igreja lá em Santos e estão muito bem. Uma igreja que hoje já está com mais de 300 membros. Na igreja metodista tinha 150. Ele expulsou uns 70, mais ou menos, de lá. E esses irmãos hoje estão lá pregando o evangelho. Infelizmente, alguns continuaram crendo na maçonaria. Infelizmente. Então, se você ouvir falar que eu já dividi uma igreja, de fato, ouvi isso. Tá? Agora, sabe o que causa divisão na igreja? O que causa divisão na igreja? A mentira? Ou a verdade? A mentira, meus amados. A verdade nunca vai causar uma divisão na igreja de Cristo. A verdade vai nos unir cada vez mais. O exemplo está aqui. Nós temos irmãos de várias igrejas evangélicas. Temos diferenças? Essas diferenças são secundárias, porque na essência cremos a mesma coisa. Cremos no mesmo Jesus, cremos na mesma Bíblia, cremos no mesmo Espírito Santo, cremos nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Por isso somos uma igreja evangélica. Qual é o corpo de Cristo aqui em Maceió? Qual é o corpo de Cristo? São os irmãos que estão reunidos lá no Buco Café, por exemplo, agora? Aqui tem o Buco Café? Já ouviram falar, não? Os irmãos que estão em Maceió? Ah não, nossa igreja não tem pastor. Nossa igreja é só Jesus que é o pastor, o sumo pastor. Nós não aceitamos essa ideia de pastor, de liderança. Aqui somos dirigidos pelo Espírito Santo. Aí eles têm as reuniões, eles distribuem um jornal chamado Árvore da Vida. Tem os livros de uma editora, e não compre nunca os livros dessa editora, chamado Editora Árvore da Vida. Causam divisão no corpo de Cristo. Esse movimento é uma seita fundamentada num chinês chamado Witness Lee. Watchman Nee foi quem começou esse grupo. Watchman Nee, um escritor cristão, ele não tem nada a ver com as ideias de Witness Lee. Witness Lee deturpou essas ideias. Então eles dividem a igreja. A mentira é quem vai dividir o corpo de Cristo, não a verdade. A verdade vai promover o quê? A unidade. Então são os ensinos aí, como nós já falamos aqui ontem: corrupção positiva, da saúde, da prosperidade, espíritos territoriais, maldição de família, cura interior, judaização da igreja. A gente poderia falar uma ênfase excessiva na batalha espiritual, e nós não negamos a realidade da batalha. As pessoas dizem assim: mas pastor, o senhor não crê que nós estamos numa guerra? É verdade, é uma guerra. E essa guerra, ela é constante. O diabo não tira férias, não tem férias do diabo, ele não passa mais tarde. Ele está constantemente nos perseguindo. Agora nós temos que saber da nossa posição. Mas aí vem essa turma da batalha espiritual, inventam nomes de demônios. Eu fiz um seminário de batalha espiritual lá em São Paulo, como pesquisador, eu tenho que estar nesses lugares. E o pastor lá descobriu mais de 3.000 nomes de demônios.
E em algumas igrejas o demônio dá um verdadeiro show. Qual é o teu nome? Qual é o teu endereço? Casado, solteiro? Quanto você ganha lá no inferno? Não tem que fazer entrevista com o demônio, meus irmãos. Não tem que ficar perguntando nada para o demônio. É sai em nome de Jesus e acabou. E se ele estiver dando muito trabalho, pega 2 irmãos, leva lá para o fundo da igreja. Não para o culto não, porque o culto não é para show de demônios. O culto é para adoração a Deus. É para a glória de Deus. É para a edificação dos irmãos. Eu pergunto onde é que a igreja é edificada, aonde o demônio faz uma bagunça, até tira a oferta em alguns cultos por aí. Cuidado. Infelizmente tem acontecido isso. O que é essa quebra então de maldição hereditária, maldição de família? Este ensino diz que muitos problemas que nós enfrentamos, sem obter soluções adequadas, são devidos aí a maldições que acompanham a família por causa de práticas abomináveis, como idolatria, feitiçaria, pacto satânico, que algum antepassado realizou. Então tem alguém na tua família que estava envolvido com feitiçaria, bruxaria, idolatria, e eles ensinam até que você tem que preencher lá um formulário, e esse formulário você tem que descrever as práticas do teu passado. Então você já manteve relação sexual com animal? Quantas vezes foi? Gostou, não gostou? Tudo isso. Quantas vezes você foi abusado? O que acontecia lá? Você tinha tendências homossexuais? Como é que era isso? Aí eu pergunto, meus irmãos, quem é que está interessado no teu passado? Deus está interessado no teu passado? O próprio Deus da Bíblia diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. O próprio Deus da Bíblia diz: assim como está distante o ocidente dele do oriente, ele afasta de nós as nossas transgressões. O Deus da Bíblia diz: ele lança os nossos pecados aonde? Nas profundezas do abismo, no mar do esquecimento, meu irmão. Sabe quem é que está interessado no teu passado? É o diabo, que nos acusa de dia e de noite. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então outrora você roubava, não rouba mais, bebia, não bebe mais. Ah, pastor, mas o diabo veio cobrar. É verdade. Ah, mas olha, meu avô fez um pacto, minha mãe fez um pacto, meu pai fez um pacto, me consagraram no terreiro. Meu amado, se te consagraram no terreiro, se te levaram lá no Padre Cícero do Juazeiro, se sacrificaram você aonde quer que seja, dedicaram você aonde quer que seja, fizeram um pacto com o demônio lá com você, eu quero te dizer uma coisa: você foi liberto por Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém diz assim: mas pastor, é crente, olha lá, caiu endemoniado. Pastor, eu sei de uma mulher de pastor da igreja que lá no culto ela caiu possessa de demônio. Nunca nasceu de novo. Quem nasceu de novo jamais vai ser possuído pelo demônio. Por quê? Porque quem nasceu de novo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não divide essa morada com demônios. Ah, pastor, o senhor está se esquecendo que se a gente der brecha, o senhor está se esquecendo que a gente pode dar legalidade ao diabo. Onde está isso na Bíblia? Legalidade ao diabo. Onde está isso na Bíblia? Que legalidade o diabo tem sobre você, meu irmão? Nenhuma legalidade. Eu quero te dizer uma coisa: você foi comprado por preço precioso, preço de sangue. Você não tem mais nenhum vínculo com Satanás. Eu não estou dizendo que você não peca. E o diabo é um tentador. Agora lembre-se, se eu perguntar aqui, vamos perguntar. Vamos perguntar: quem é que faz o crente pecar, irmão? É o diabo. É o diabo. Quem é que faz o crente pecar, irmão? Ah, é nós mesmos? pastor, eu não queria, mas foi o diabo. Eu não queria bater na minha mulher, pastor.
pastor, mas aí veio aquele negócio ruim, o diabo se aproximou e disse, desce o soco nela. Eu fui e desci, pastor. Eu não queria bater na minha mulher. Eu me lembro agora de um pastor amigo meu, já faleceu, pastor Roberto Macalister, fundador da igreja de Nova Vida. O pastor Roberto Macalister conta um caso, contou uma vez para a gente um caso de uma irmã que vinha na igreja e ela sempre pedia oração pelo marido dela. Pastor, ora pelo meu marido é um homem bom, pastor. Meu marido é um homem bom, mas olha, ele tem um problema, porque tem um espírito de adultério que acompanha meu marido. Ele não pode ver perna de vez que já quer adulterar. Pastor, como é que eu faço para expulsar esse demônio do meu marido? Aí o pastor Roberto Macalister falou assim, minha irmã, espírito de adultério só sai com cabada de vassoura. É uma verdade. Nós temos que entender que essas coisas que estão sendo colocadas por aí como demônios, essas coisas não passam de obras da carne. Pastor, quer dizer que não tem o demônio do homossexualismo? Não. Quer dizer que não tem o demônio da glutonaria? Não. O demônio da feiura? Não. Não tem, pastor, o demônio da inveja? Não. Não tem, pastor, o demônio da fofoca, o demônio do alcoolismo, o demônio da prostituição? Não. Não são demônios. Qualquer pessoa que quiser pecar, o diabo vai dar uma força para ela. Agora, nós não podemos nos esquecer que quem está lá fora é filho de quem? Quem não nasceu de novo é filho de quem? João 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? A saber, os que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem recebeu Jesus Cristo como Salvador. Caso contrário, é criatura. Caso contrário, é filho da perdição. Caso contrário, você queira ou não, é filho do diabo. Tem gente? Tem outra alternativa? Se não é filho de Deus, é filho de quem? Não tem outra alternativa. Pastor, isso é muito duro. Eu vou dizer isso do meu pai só porque ele não se converteu, que ele é filho do diabo? É o que a Bíblia diz. Jesus diz, quem não é por nós, é contra nós. Quem não ajunta, espalha. Meus irmãos, é isso que a Bíblia diz. Se você quer crer em outra coisa, aí tudo bem. Mas quem não aceitou Jesus, e todos nós estávamos nessa situação, éramos filhos da desobediência, éramos filhos das trevas, estávamos nas trevas, por isso Deus nos transportou para o reino da luz, por isso nós somos uma nova criatura. Então, se você tem algum problema lá, dentro da tua família, alguém, um macumbeiro, um feiticeiro, um idólatra, um romeiro, um benzedor, enfim, alguém dentro da tua família, segundo eles, se ele fez um pacto, isso traz maldição para a tua família. Pastor, mas não existe família que está debaixo de maldição? O que é maldição? Precisamos entender isso. Como também precisamos entender o que é bênção. Então nós já partimos do seguinte princípio. O conceito de bênção e maldição dentro da igreja evangélica está completamente deturpado. Porque o verdadeiro conceito de bênção é a presença de Deus. Esse é o verdadeiro conceito de bênção. Bênção é estar no centro da vontade de Deus. Maldição é estar fora da vontade de Deus. Estar em Deus está debaixo da bênção. Estar longe de Deus, estar debaixo de maldição. Não tem alternativa. Ou você faz a vontade de Deus, ou faz a vontade de quem? Ah, pastor, não concordo. Não tem problema. Você pode não concordar, mas essa é uma realidade. Não tem alternativa. Ou você se submete à vontade de Deus. Sabe por quê? Qual é a tua inclinação? Qual é a minha inclinação? A nossa velha natureza quer o que, meus irmãos? Vir para a igreja? Ler a Bíblia? Não, claro que não. Pecar é ruim? Não, pecar é muito bom. Senão as pessoas não pecavam. Agora tem uma consequência.
A consequência do pecado é ruim, porque causa morte, destruição, vai para o inferno quem vive uma vida de pecado. Então, por isso, nós não podemos acreditar nesse evangelho que está por aí. Todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam a Deus, e infelizmente tem muitos crentes embarcando nessa. Ah, pastor, pessoa é sincera, pessoa é honesta. Ah, pastor, ele não mata, não rouba, não fuma, não bebe. Ele só não aceitou Jesus. Tem quase salvo? Tem? Quase crente? Tem? Não tem, meus irmãos, não tem jeito, não tem alternativa. Então este ensino diz que pode existir uma maldição sobre a vida de cristãos. Por quê? Porque algum antepassado fez um pacto, porque você foi consagrado num terreiro. Aí dentro dessas ideias, eles estão ensinando que você tem que ir lá. Aonde foi que fizeram o pacto? Lá na cachoeira? Vamos lá na cachoeira fazer a quebra da maldição. Foi lá aonde? Na praia? Então vamos na praia. Aonde foi que te consagraram? Então tem que ir lá para quebrar este pacto satânico. São inúmeros os livros que estão nas livrarias evangélicas ensinando estas baboseiras, meus irmãos. É necessário, segundo eles, descobrir dentro da árvore genealógica, e aí eles fazem uma árvore genealógica. Então você tem que descobrir quem foi o teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tataravô. Se você não conseguir descobrir por uma investigação que você vai fazer na tua família, muitas vezes é revelado na hora lá no culto. Eles dizem, não, Deus está me revelando que você tinha lá um antepassado. Alguém se chama Jorge aqui, não? Tem alguém com o nome Jorge? Jorge? Meu nome é Jorge. Jorge. Ô, meu irmão, é por isso que você está feio desse jeito. É uma maldição sobre a tua vida. Não. Brincadeira, irmão. Jorge está relacionado a quem? Segundo eles, a São Jorge. E dizem que você tem que renunciar ao teu nome. Já renunciou o teu nome? Já fez uma quebra? Jorge. Alguém chama Aparecido? Está vendo? Descobriu agora porque não está nada dando certo na tua vida. Teu nome, já quebrou o teu nome? Já quebrou? Já fez a quebra? Nomes trazem maldição, meus irmãos. Apolo quem era? Um deus grego. No entanto, temos o grande Apolo da Bíblia, um servo de Deus. E não vamos ver na Bíblia ninguém ensinando que ele deveria quebrar a maldição que estava sobre o nome dele. Agora, o que pensar de alguns lugares, por exemplo, como Salvador? Olha que nome bonito, né? Salvador. Não deveria ter macumba lá em Salvador, deveria ser um estado totalmente evangélico, cristão, não é verdade? Espírito Santo, olha que maravilha! Eu pergunto, é o nome que faz a pessoa ou a pessoa que faz o nome? A pessoa que faz o nome. Não é o nome que faz ninguém. Não adianta você colocar lá no teu filho, meu filho vai se chamar Moisés, porque ele vai ser um grande pregador, e por isso eu vou colocar Moisés. Não, é claro, pode colocar o nome bíblico sim, mas se você não ensinar a Bíblia e ele não se converter, não vai adiantar nada o nome de Moisés. Eu faço trabalho nos presídios, está cheio de Davi, está cheio de Moisés, está cheio de Paulo, está cheio de Abraão, está cheio de Isaac, está cheio. Por quê? Ah, pastor, sabe qual é o problema? Deram brecha. Quem aqui não pecou este mês? Levante a mão. Alguém não pecou este mês? Conseguiu passar um mês sem pecar? Infelizmente, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado para com Deus. Por favor, não vamos dizer depois com o pastor Zé Neto, que eu vim ensinar aqui que o crente tem que pecar. Eu não disse isso, hein? Pastor Paulo não disse isso não, hein? A paz do Senhor e até o nosso próximo programa. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar